Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre as 3 fases da Alquimia da Mente, né? Quando a gente fala de alquimia, né, eu amo, né, porque eu sou alquimista e eu adoro ensinar isso para as pessoas em todas as línguas, então a gente tem aí o nosso material em português, inglês, espanhol, já impactamos aí durante estou gravando aqui esse podcast, esse vídeo, mais de 75 países, então é muita gente ouvindo a gente, estudando com a gente, participando dos nossos cursos, treinamentos e mentorias. E quando a gente fala nesse aspecto, a gente tem que entender que a alquimia da mente tem um processo, tem fases. E dentro dessas fases remete muito às antigas civilizações, como eu sempre falo para vocês. E não vai ser algo que vai mudar, né? Porque um dos conceitos principais que a gente trabalha aqui é a temporalidade. O que é a temporalidade? Não existe tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O teu passado, que você se arrepende, está acontecendo, mas você não tinha as ferramentas que tinha hoje, né? E aí, no caso, você se perdoa. Você, na verdade, reconhece, caramba, é verdade, eu era meio infantil naquela época. E aí você começa a entender uma série de fatores que para você naquele período não vai ser, não eram importantes. E para o futuro vai ser completamente diferente. E aí, no caso, você entra no quê? Nessa mudança, né? Nesse fluxo de movimento, que é basicamente a única coisa que existe no universo. E logicamente, quando a gente fala de alquimia, né, você usar os elementos, então fogo, terra, ar, água, éter, né, que seria a quinta essência, vamos pensar assim, você começa o que? A refinar esse entendimento. Você começa a entender que as coisas elas são diferentes daquilo que foram ensinadas para você. E isso interfere na sua vida pessoal, profissional, financeira, mental, emocional, até mesmo saúde mental, né, vamos dizer assim. Trabalha a parte financeira, trabalha em relação aos seus relacionamentos, a cura do seu corpo, né, a cura de outras pessoas que você ama, né, na sua vida, e entre outros aspectos. E quanto mais você começa a trazer essa alquimia da mente para a sua vida, fica mais fácil de você controlar. E o que acontece hoje, né? Você percebe muito com as pessoas. Estão completamente descontroladas, preocupadas demais, impacientes. É uma coisa que até eu comento muito com os alunos aqui da Mangabeira Academy. Por exemplo, todo mundo está sendo muito basilar, superficial, né? E pode ser o seu caso. Você fica lá no seu celular, né? Eu tô aqui com o celular na mão, imagina, né? Fica lá o dia inteiro ao invés de conversar, né? E aí, fica a gente fala no metaverso, né? No mundo paralelo, que não existe, na verdade, né? Que é o virtual, e na verdade se esquece da própria realidade, que é o que a gente tem aqui, né? Que basicamente traz uma série de entendimentos em relação até à matrix mental, que na verdade tem a ver com o governo oculto e assim por diante. Enfim, a gente pode falar muito, eu adoro falar sobre isso. E quando a gente fala de 3 fases da alquimia da mente, a gente tem que entender o conceito da tríade, né? Primeiro, antes de eu falar das 3 fases. O que é a tríade? A tríade, ela está dentro da base do ser humano, da nosso ser divino, quântico, eletromagnético. A trindade está em tudo. É como a gente fala até mesmo o todo é mente dentro do Kybalion, né, sobre as leis herméticas esotéricas, também é o conceito do trino. Se você perceber isso, todas as religiões trabalham isso, né? Então pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, na parte budista também tem, né? Você vai ter no hinduísmo, por exemplo, Brahman, que é o criador, Vishnu, que é a manutenção, Shiva, que é o destruidor. Você vai ter isso até no xamanismo, você vai ter no judaísmo, você vai ter no sikhismo, você vai ter no jainismo, você vai ter no zoroastrismo, entre outras religiões, né? Que a gente pode comentar, shintoísmo, enfim, confucionismo e assim por diante. Se o trino está em tudo, também tem a ver com as análises que nós fazemos hoje. Sim, também, né? Você vai ter uma tese, uma antítese, antitese e uma síntese, né? Então uma coisa gera outra que vai gerar uma terceira. Né? Ou mesmo problema, reação, solução, que é a maneira que o governo oculto sempre controla o ser humano, se você ainda está sendo controlado. Então assim, por que eu estou querendo dizer isso? Porque as 3 fases da alquimia da mente também têm esse conceito do trino. Qual que é a primeira fase? Nigredo, né? O nigredo, até o nome, né, o começo começa a ser com algo escuro, negro, né? Então seria algo que na verdade ainda não está trabalhado, está na escuridão. É o conceito, na verdade, da sua escuridão interior. A primeira fase da alquimia da mente é essa escuridão que você tem. Você não sabe o que tem que fazer. Dos alquimistas, né? Então vamos pensar a gente fala de antigamente, né? Vou usar esse conceito. A gente fala do conceito que eles estavam, né, sempre fazendo experimentos em locais escuros, né, que se eles fossem descobertos podiam ser mortos na fogueira, ou mesmo podiam ser considerados bruxos, magos, né, e aí no caso também teriam a vida, né, ou mesmo a cabeça cortada, queimados na fogueira e assim por diante. E quando a gente fala dessa busca, até hoje é assim, né? Quando alguém fala, na verdade, a verdade, até o conceito platônico, não minha verdade ou a sua verdade, que é uma verdade que sempre vai ser a lei natural,
as pessoas às vezes condenam, né? Hoje o pessoal chama até da cultura do cancelamento. Acontece muito isso, ou teoria da conspiração. É interessante como as pessoas elas se comportam do mesmo jeito das antigas civilizações, né? Assim, o nível às vezes de ignorância. A ignorância não é burrice. Ignorância é você saber uma coisa, mas não querer usar aquela coisa, tá bom? E aí o Nigredo trabalha muito isso, esse elemento. Seria como se fosse o metal bruto, a pedra bruta, né? Imagina então, eu adoro, né? Eu sempre, desde criança, eu coleciono pedras preciosas, metais, tem um acervo, né? Aqui cheio de minerais, né? E aí quando você vai lá por exemplo, numa mina, né? Você pega um mineral, ele é bruto, né? Então você pega um mármore, ele é bruto, né? Até mesmo o ouro, ele é bruto. O ouro, se você não sabe, né? Ele não posso dizer, duro, né? Ele é maleável, né? Por isso que eles misturam o ouro com outros elementos para ficar com aquele aspecto, né? Nossa, um pingente de ouro. Ali não tem só ouro, não. Pode ter certeza disso. E aí, no caso, o Nigredo é essa parte, é a parte bruta. O que está sendo bruto em relação a você que você precisa trabalhar? Ah, Diego, tem a ver com a minha determinação, a minha coragem, meu medo. Nossa, tá muito bruto. Eu não sei o que eu tenho que trabalhar porque eu tô sentindo muito medo em relação a esse momento que eu tô. O desconhecido, tá acontecendo um monte de coisa, não sei o que eu faço. Essa é a parte do Nigredo, tá? A segunda fase é o albedo, né? O albedo seria como se fosse uma evolução, como eu falei, né? Até eu lembro muito, né? Faz muito sentido porque os textos védicos que vão dar origem a todas as religiões também, que veio das antigas civilizações, até de Atlantis, que vai dar origem ao Egito e, assim, e antes de Atlantis, tem a ver com o conceito da manutenção. Então até Vishnu tem a ver muito com esse conceito do albedo, que seria o quê? Você começa a entender, você começa a limpar-se. Né? No conceito da alquimia, seria você pegar um tipo de mineral e lavar, né? O mesmo tirar, né, a terra. Você imagina, né, um mineral. Você deve, quando criança, deve ter feito isso. Mas você pega uma pedra, né, e tenta limpar para deixar mais bonita essa pedra, né? Ou mesmo você tem algo que é antigo e você limpa. É mais ou menos esse conceito do albedo. Então, o que na verdade, dentro da sua vida, você está começando a tirar as impurezas? Tem muito a ver com esse conceito. Né, que às vezes as pessoas chamam de virar chumbo em ouro. É muito mais do que isso, a alquimia da mente. Né? É mais profundo, porque o ouro, na verdade, não é só o ouro físico, é o ouro da descoberta em relação a tudo. Né? A pedra filosofal é isso também, a busca, né? Paracelso, você vai ter Nicolas Flamel, né? Entre outros alquimistas, né? Nikola Tesla também. Então, essa busca do albedo é essa transformação, que aí, no caso, seria como se fosse o mito da fênix nesse conceito da morte. Tá? Porque a fênix ela tá viva, né? A viva é o que? Está na escuridão, nigredo. Né? O albedo é o que? Ela morreu, tá? E a terceira fase vai ser a ressurreição. Então, o que na verdade está limpando dessa pedra preciosa, desse mineral? O que você está limpando? Só você pode colocar até nos comentários. Ah, Diego, eu estou limpando isso, estou limpando aquilo é uma crença do passado, assim por diante, tá? E quando a gente vai nessa terceira fase, né, da alquimia da mente, tem o conceito da ressurreição da fênix, que no caso é o rubedo, né? O rubedo, aí no caso, seria essa transformação que você tem. Seria como se fosse esse entendimento, então você tinha a sua origem, a transformação, e agora você tem a consequência disso. Né? Tem até o conceito, vamos pensar, né, como se fosse o amarelamento, né? Então você está começando a amarelar para sair e ser colhida, né? Então, até a natureza, por exemplo, se você pensar numa fruta para ser colhida, né? Então tem a fruta lá que é até mais do que verde, né, no pomar. Ela tá super verde, né? Não sei nem é um verde mais forte. E aí no caso, imagina que esse é o nigredo, depois o albedo seria como se fosse meio laranjada, né? E aí no caso aqui no albedo, né, no caso, no rubedo você vai ter algo mais amarelado, que aí no caso tá indo já para ser colhido. Nesse caso, o que isso muda, né, dentro do que você entende, né? Então, aliás, o verde aqui, né, um amarelo, depois um laranja, um vermelho, dependendo da fruta. Mas imagina assim, essa transição faz parte de você, porque você faz parte da natureza, da lei natural. Todos os animais seguem isso, todos os vegetais seguem isso, todos os minerais seguem isso. Não só nesse planeta, você é terráqueo, um extraterrestre também, um planeta segue, uma dimensão segue, um sistema segue. Então, tudo segue essa mesma rotina, que é uma tríade. Por isso, quando você entende o nigredo, o albedo e o rubedo, fica mais fácil de você entender qual que é a minha fase. Porque vai ser meio que óbvio, porque tudo é matemático. Você vai compreender, caramba, peraí, eu acho que eu ainda estou
no Nigredo em relação a isso. Tô no basicão, ainda não sei nada, né? Aí você começa, por exemplo, a estudar mais sobre isso, né? Você está um albedo ali, está consumindo, comprando livro, comprando curso, né? Estudando mais, conhecendo mais pessoas. E ali depois você vai para a terceira fase do rubedo, aí no caso fica mais fácil, porque você se tornou uma outra pessoa. Tem fim esse conceito? Lógico que não. Por isso que a alquimia da mente ela é atemporal. Quando você tem um despertar, na neurociência a gente fala um momento ahá. Né? Você cria novas sinapses cerebrais e aí no caso você se torna uma outra pessoa. Novas sinapses cerebrais começam a ser condicionadas. Mas vão acontecer novas sinapses cerebrais? Com certeza. Não tem fim. Então vão ser o quê? Esse processo, quando você tem a base disso, fica mais fácil de entender o seu momento e obviamente como que isso vai se proceder daqui para frente, tá? Se você quer uma ajuda em relação a esse entendimento, talvez seja muito avançado para você, só clicar aqui no primeiro link da descrição que tem um curso, um treinamento para te ajudar em relação a esse processo, né? Que pode ajudar muito você nesse momento atual agora, tá bom? É muito fácil, muito simples, aqui no podcast ou no vídeo, clica no primeiro link da descrição para saber mais sobre esse curso de treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.